Transmissão iniciada, professor. Muito boa noite. Obrigada pela presença dos estudantes, dos nossos colegas professores. Eu sou Janete Stoffel, os alunos já me conhecem, mas também o professor Oreiro, se me permite chamá-lo assim, né? Sim. Eh, Agradecemos já de antemão a sua prestigiosa presença. Nós estamos hoje no dia 19 de agosto, no último dia da 10ª Semana Acadêmica de Economia, do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus Laranjeiras do Sul. Então, vamos finalizar com um momento bastante rico, né, em que o professor José Luiz da Costa Oreiro fará sua palestra com o tema As causas do desenvolvimento desigual entre as nações, o que nos diz a evidência empírica. Mas antes, eu gostaria de compartilhar um pouco do currículo do professor, né? Para quem eventualmente não o conheça, né? E também para ficar registrado aqui. O professor José Luiz da Costa Oreiro, ele tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é mestre em economia pela Pontifícia Universidade Católica também do Rio de Janeiro, doutorado em economia da indústria e da tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente ele é professor associado 2 do Departamento de Economia da Universidade de Brasília. Ele é pesquisador nível 1 do CNPq. É pesquisador associado do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. É membro sênior da Post-Keynesian Economic Society e da European Association for Evolutionary Political Economy, e líder do grupo de pesquisa Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento. Ele foi presidente da Associação Keynesiana Brasileira de 2013 a 2015, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, da Universidade Federal do Paraná. Então, professor, nós estamos aqui no interior do Paraná, sentindo frio nesse dia de hoje, né? Acho que Eu vocês estou vendo. em Brasília estão com um pouquinho menos, né, de frio. Muito menos, É, muito menos. foi também vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico e coordenador do Boletim Economia e Tecnologia, do qual foi fundador. O professor já publicou mais de 130 artigos em revistas científicas no Brasil e no exterior. De acordo com o critério Ideias REPEC, ele está entre os 5% mais produtivos, né, dos pesquisadores em economia do Brasil. Esse é um dado de fevereiro deste ano. E de acordo com o AD Scientific Index, José Luiz Oreiro está situado na 46ª posição entre os top 100 economistas da América Latina. Também é um dado deste ano. Então, para quem ainda não tinha informações a respeito do professor, nós estamos aí com uma rica presença, da qual agradecemos, né? Também quem nos permitiu esse contato foi a professora Daisy Borchardt, que é uma professora nossa aqui do campus, está fazendo seu doutorado e também foi sua aluna, professora. Então, muitíssimo obrigado de antemão. Passo a palavra para o senhor. Tens aí de 40 a 50 minutos para fazer a sua fala. Ok, muito obrigado. Antes de mais nada, quero agradecer o gentil convite da Universidade Federal da Fronteira Sul, né, na figura, né, do curso de graduação em Ciências Econômicas, para estar hoje aqui virtualmente, embora não presencialmente, né, fazendo parte de mais essa semana aí de atividades acadêmicas. Tá? Eu, pelo que eu vi, né, da roupagem das pessoas, deve estar fazendo frio. Aliás, um grande amigo meu, Luiz Fernando de Paula, que tem família em Curitiba, ele está resolvendo assuntos familiares em Curitiba. Hoje ele me mandou uma foto dele, dizendo que estava 3 graus em Curitiba no início da manhã, e que Aqui no também, momento que ele me professora, de manhã também a 3 graus. Pois é, mas aqui a gente está, deve estar agora uns 23 a 25 graus aqui em Brasília. Tá? Brasília, em geral, não faz muito calor à noite, porque a dissipação térmica é rápida. Quer dizer, por mais calor que faça de dia, a dissipação térmica à noite é rápida. Então, uma vez que o sol se põe, a temperatura cai bastante, o que é bastante agradável, principalmente para dormir. Né? Bom,
Mas, enfim, eu sei que vocês estão aí sentindo um friozinho bom. Durante a minha palestra, vou tomar muita água, porque nessa época em Brasília é extremamente seco, né? Nós já estamos há mais ou menos 100 dias sem chuva, né? Então, assim, uma das coisas que você aprende quando chega em Brasília é que você tem que cuidar da sua hidratação para não pegar uma infecção urinária, né? Bom, então eu vou, sem mais delongas, fazer o compartilhamento da minha tela, né? Vamos lá. Ok. Bom, então o tema da palestra de hoje é sobre desenvolvimento econômico, e mais especificamente sobre desenvolvimento desigual, né? Quer dizer, o fenômeno do desenvolvimento econômico é um fenômeno relativamente recente, ele está relacionado com o advento da Revolução Industrial na Inglaterra em meados do século XVIII. Quer dizer, antes disso, quer dizer, não havia grandes diferenças, né, nos níveis de renda per capita entre as nações, tá? Mas depois disso começa a se abrir um fosso, né, entre os níveis de renda per capita, o que nós podemos chamar hoje em dia de países de renda alta e o resto do mundo, né? Bom, divisões na economia mundial e a importância do crescimento econômico, né? Não é possível entender, né, as profundas. Deixa eu só diminuir isso aqui. Ok, obrigado. Não é possível entender as profundas divisões entre os padrões de vida na economia mundial existentes atualmente sem analisar a experiência de crescimento dos países no passado. Também não é possível reduzir a pobreza existente no mundo sem acelerar o ritmo de crescimento da renda nos países pobres, né? Então, isso tem algumas implicações. Quer dizer, uma redistribuição da riqueza nos países pobres, ou seja, se você pensar o seguinte, bom, vamos tentar melhorar, né, o padrão de vida da população brasileira, redistribuindo apenas a renda dentro do Brasil, mudando, mantendo a renda per capita brasileira estável. Isso ia ter um efeito muito pequeno no sentido de reduzir a pobreza. Quer dizer, o maior, né, quer dizer, o que tem mais efeito, né, sobre a redução de pobreza no longo prazo é o desenvolvimento econômico. Quer dizer, o Brasil teve, embora seja difícil de acreditar nos dias de hoje, mas de 1970 até 2010, o Brasil ele experimentou uma redução muito significativa nos seus índices de pobreza devido ao processo de desenvolvimento econômico, que foi interrompido a partir da década de 2011, tá? Quer dizer, hoje em dia, o Brasil tem um PIB, né, que é a soma, né, do valor adicionado dos bens e serviços produzidos no país durante um ano, que é inferior ao nível de 2013. O PIB per capita é inferior ao nível de 2009. A produção industrial, né, do setor manufatureiro é inferior ao nível de 2004. Né? Quer dizer, é isso que explica essa sensação de mal-estar econômico que passa a sociedade brasileira e que, obviamente, tem implicações no debate político, como todos nós sabemos. Né? Bom, o economista norueguês, historiador econômico norueguês, Eric Reinert, e no livro dele de 2016, que se chama Como os países ricos ficaram ricos e por que os países pobres continuam pobres, ele tem uma frase que eu acho sensacional. A melhor política social é a geração de desenvolvimento, mas não com os ricos criando reservas territoriais subsidiadas, onde os pobres são mantidos subempregados e subprodutivos. Não estou conseguindo, peraí. Ok. Bom, etapas do desenvolvimento econômico. Até o século XVII, o padrão de vida nas diversas partes da economia mundial era relativamente igual, com uma pequena elite em cada região ou país desfrutando de elevado padrão de consumo. Basicamente, a nobreza e os proprietários de terra e o resto da população vivendo em condições de subsistência. O hiato de padrão de vida começa a aumentar a partir dos séculos XVII e XVIII em alguns países da Europa, em função de, basicamente, três fatores. O primeiro foi a Revolução Agrícola,
iniciada na Inglaterra, a qual aumentou a produtividade na agricultura e produziu um excedente comercializável que poderia alimentar os trabalhadores não agrícolas. Quer dizer, essa revolução agrícola, ela deve-se ao fenômeno do cercamento dos campos, né? Quer dizer, antes, né, nos séculos anteriores, havia uma parte considerável dos campos que era de uso comum, né, em que os camponeses, por exemplo, podiam caçar livremente na terra da nobreza e fazer coleta de frutos, né, durante início do século XVIII, e do dia para a noite, imensas populações, né, que antes viviam, né, de atividade de subsistência na agricultura, são obrigadas a deixar os campos e ir para as cidades. Quer dizer, isso tem dois efeitos. Quer dizer, isso tem um efeito de aumentar a produtividade agrícola, né, porque agora, com os grandes latifúndios, você pode iniciar, né, uma produção capitalista na agricultura, o que vai aumentar muito a produtividade agrícola e, consequentemente, vai reduzir o preço dos gêneros agrícolas e, portanto, vai aumentar o padrão de vida daqueles que permanecem empregados, né? Mas também vai gerar uma fonte inesgotável, praticamente, de força de trabalho para a manufatura que está nascendo na Inglaterra em meados do século XVIII. A segunda vertente, ou o segundo fator, foi o iluminismo, né, que é um movimento mais filosófico, né, mas que ele é responsável pelo início da aplicação dos princípios científicos à produção de bens. Né. E, por fim, a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, ela começa com a descoberta da energia a vapor, né, que permitiu pela primeira vez aglomerar, isso aqui é importante, o Caldor, no livro dele, nas lectures dele, de 67, que ele deu nos Estados Unidos, quando passou um sabático nos Estados Unidos, em 1967, chamado Strategic Factors in Economic Development, ele chama de sistema fabril. O que é o sistema fabril? O sistema fabril é a aglomeração de trabalhadores no mesmo local, né, que nós chamamos de fábricas, né? Quer dizer, com a descoberta da energia a vapor, você conseguiu aglomerar os trabalhadores em fábricas com vistas à produção em massa de bens, o que permite, né, a obtenção de economias de escala, que, por sua vez, leva ao aumento da produtividade do trabalho na manufatura. Bom, nesse período, ocorreu um progresso material mais rápido, nesses dois séculos, século XVII e XVIII, do que nos 8.000 anos que se seguiram à aparição da agricultura na Mesopotâmia, localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Mesopotâmia, grosso modo, é o Iraque, né, Síria e Irã. Né? Bom, temos aqui alguns dados do Banco Mundial de 2012, tá? De renda per capita por continente, em dólares, em paridade de poder de compra. Em paridade de poder de compra é quando você ajusta, né, a taxa de câmbio para os diferenciais de produtividade entre os países. Né? Então, quando a gente olha, né, para os dados, né, a gente observa um enorme diferencial de renda per capita. Os países de renda alta, tanto por dólares constantes como em paridade de poder de compra, têm uma renda per capita muito alta. Quer dizer, em 2010, em dólares de 2010, existia uma média de renda per capita de 40 mil dólares, né? E em paridade de poder de compra um pouquinho menos, 37 mil dólares. Os países de renda média, entre os quais se encontra o Brasil, tinham dólares de 2010 uma média de 3.726 dólares. Observem, é menos do que um décimo da renda dos países de renda alta. Tá? Em paridade de poder de compra, essa diferença se reduz, né, pelo efeito Balassa-Samuelson, tá? Mas nós temos aí um hiato de renda per capita que está calculado nas duas últimas colunas, quer dizer, o hiato de renda per capita em paridade de poder de compra é de mais de 5 vezes.
né? Agora, quando a gente compara os países de renda alta com os países de renda baixa, né, em dólares constantes de 2010, o diferencial de renda per capita entre os países de renda alta e os países de renda média é de 75 vezes, quase 76 vezes. Em paridade, a gente compra um pouco menos, mas dá quase 29 vezes. Quer dizer, esse é o nível de desigualdade de renda que existe entre os países do mundo. Ou seja, o nível, né, de desenvolvimento econômico é muito diferente entre os países. Numa situação em que os países de renda alta têm, em dólares constantes, quase 76 vezes mais renda per capita do que os países de renda baixa. Bom, então esse é um fenômeno a ser explicado. Quer dizer, por que essa desigualdade brutal na distribuição de renda entre países? Eu não estou falando da distribuição de renda dentro de um país, eu estou falando da distribuição de renda entre países. Bom, então, duas questões que se colocam é por que alguns países são mais ricos do que outros? E segundo, por que algumas economias crescem mais do que outras? Quer dizer, tem dois problemas que a gente tem que explicar. Quais são os fatores que explicam a desigualdade nos níveis de vida entre os países e quais são os fatores que explicam as desigualdades nas taxas de crescimento entre os países. Bom, para isso é importante fazer uma distinção entre o PIB per capita e o PIB por trabalhador. E aqui eu tenho uma identidade contábil muito simples, né, em que Y sobre N é o produto per capita, ou seja, o PIB dividido pela população. O PIB dividido pela população pode ser expresso como um produto entre o produto por trabalhador, o PIB por trabalhador, e a taxa de emprego. A taxa de emprego é o número total de trabalhadores empregados dividido pela população total do país. Né? Bom, então, basicamente, as diferenças no nível de renda per capita podem ser explicadas por diferenças, seja no produto per capita, seja por diferenças no produto por trabalhador, seja por diferenças na taxa de emprego. Bom, as diferenças na taxa de emprego, ou como também é chamada de taxa de participação, dependem de fatores demográficos ou sociais. Já as diferenças no produto por trabalhador, que é o que a gente chama comumente de produtividade, dependem do montante de recursos humanos e não humanos por trabalhador e da eficiência com a qual eles são usados. Bom, então eu estou pegando aqui uma amostra de países, que é do livro do Ross, de 2013, o economista mexicano Jaime Ross, falecido em 2019, tá? Que se chama Rethinking Economic Development, né? Em que ele faz um corte de países em 5 grupos: países de renda alta, países de renda média alta, países de renda média, países de renda média baixa e países de renda baixa. E cada grupo é mais ou menos homogêneo em termos do número de países, dá 17, 18 países por grupo. Então, nos países de renda alta, nós temos Noruega, Singapura, Estados Unidos, Bélgica, Países Baixos, para quem não sabe, é o que a gente chama de Holanda, mas, por favor, quem for visitar a Holanda, não chame Holanda de Holanda, tá? Porque a Holanda é apenas uma das regiões dos Países Baixos. Tá? O nome oficial do país em inglês é Low Countries, né? E não Holland. Okay? Tem fatores culturais, etc., que explicam isso, agora não é a questão da gente entrar em detalhes. Austrália, Áustria, Irlanda, Hong Kong, Suécia, Reino Unido, França, Itália, Finlândia, Canadá, Dinamarca e Suíça. Esse é o grupo 1 dos países de renda alta. Né? Nós temos o grupo 2, países de renda média alta, em que nós temos, isso são dados, tá, de 2008, ok? Quer dizer, ou seja, antes da crise financeira internacional. Tá?
Então, nós temos os países de renda média alta: Japão, Grécia, Israel, Espanha, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Portugal, Turquia, México, Irã, Chile, Malásia, Argentina, Costa Rica, Uruguai, República Dominicana e Botsuana. Grupo 3, países de renda média: Panamá, Venezuela, Mauritânia, África do Sul, Jamaica, Colômbia, nosotros, Brasil, Tunísia, El Salvador, Peru, Egito, Equador, Jordânia, Namíbia, Tailândia e Síria. Grupo 4, países de renda média baixa. Isso para 2008, a China já progrediu para o grupo 2, né? Então, nós temos China, Honduras, Marrocos, Paraguai, Bolívia, Índia, Indonésia, Filipinas, Paquistão, Nigéria, Nicarágua, Zâmbia, Camarões, Congo, Mauritânia, Senegal, Mali e Costa do Marfim. E, por fim, países de renda baixa: Gâmbia, Lesoto, Bangladesh, Gana, Benin, Quênia, Nepal, Tanzânia, Serra Leoa, Ruanda, Burkina Faso, Guiné, Madagascar, Moçambique, Malaya, Etiópia, Burundi e Zimbábue. Bom, o que a evidência empírica desse corte amostral nos permite concluir? Primeiro, a existência de uma enorme heterogeneidade em termos de PIB per capita e PIB por trabalhador no mundo. Uma magnitude de 40-1 nas diferenças. Isso é muita coisa. Se a gente comparar os países do grupo 1 com os países do grupo 5, né, na média, a diferença de PIB per capita e PIB por trabalhador é de 40-1. Segundo ponto, as taxas de participação, lembrando que as taxas de participação é o emprego dividido pela população, são menores nos países de renda média e baixa e relativamente aos países de renda alta. Mas isso explica apenas uma parte dessas diferenças. Ou seja, nos países de renda alta, o maior percentual da população faz parte da força de trabalho. Mas esse maior percentual explica muito pouco das diferenças de renda per capita. Ou seja, as diferenças de renda per capita não são explicáveis pelos diferenciais de taxa de participação, mas sim pelos diferenciais de produtividade. Bom, então temos que saber o que é que determina a produtividade do trabalhador, né? Bom, o produto por trabalhador, ou seja, o PIB do país, dividido pelo tamanho da população, né? Aliás, desculpe, pelo tamanho da força de trabalho, está fortemente relacionado com duas variáveis. O estoque de capital por trabalhador, inclusive, foi tema do artigo do meu colega Damir Marchetti, que é professor da PUC Rio Grande do Sul, ontem, no Valor Econômico. Então, quem não leu, sugiro que leia, né? E o número médio de anos de escolaridade da população com idade igual ou superior a 25 anos. Então, a produtividade do trabalho depende basicamente da quantidade de máquinas, equipamentos e instalações que cada trabalhador tem para operar e do número de anos de estudo, né, que a população com mais de 25 anos tem. Basicamente isso. Quarto ponto. Não há nenhuma relação discernível entre a abundância de recursos naturais, que o Ross usa como variável para medir, né, o número de hectares de terra agricultável por trabalhador e o PIB por trabalhador. Então, ao contrário da crença de senso comum, etc., de que diz, o Brasil é um país muito rico, porque tem tudo, etc., etc., eu lamento informar que a riqueza de recursos naturais, hoje em dia, tem muito pouco a ver com a riqueza do país no sentido de maior produtividade e maior PIB per capita. Por quê? Porque depois da Revolução Industrial, a dotação de recursos naturais passou a ter uma influência pequena como determinante nas diferenças do PIB per capita. Se o Japão fosse depender da disponibilidade de recursos naturais para ser um país rico, o Japão estava lascado, porque é um país muito pobre, tanto
em terras agricultáveis por trabalhador, como em outros recursos naturais. Ok. Bom, essa tabela mostra, né, faz uma comparação, né, de características econômicas dos grupos de países, 1, 2, 3, 4, 5. Então, lembrando que 1 é o grupo de países de renda alta, 2, países de renda média alta, 3, países de renda média, 4, países de renda média baixa, 5, países de renda baixa. Né? Com respeito ao PIB per capita, taxa de participação, produto por trabalhador, capital por trabalhador, educação, que aqui está sendo medida pelo número de anos de escolaridade da força de trabalho com mais de 25 anos, terra agricultável, que está sendo medida por hectares por trabalhador, índice de abertura econômica, que é exportações mais importações dividido pelo PIB, tamanho do mercado, que é medido pelo tamanho da economia, né? Participação do emprego industrial no emprego total, taxa de crescimento entre 1970 e 2010 e número de países. Vou começar com a linha de baixo. Vocês veem que na linha de baixo, que mostra o número de países por corte amostral, as amostras são bem parecidas. Ou seja, os países dos grupos 1, 2, 3, 4, 5 praticamente têm o mesmo número de países, só com um país a mais para os países 4, que são de renda média baixa, e os países do grupo 5, que são os países de renda baixa. Ok. Quando a gente compara o PIB per capita do grupo 1, ele está medido em índice, é ele contra ele mesmo, tá? Com os países do grupo 5, que é a renda per capita deles, na comparação com os países do grupo 1, os países do grupo 5 têm apenas 2,4% da média da renda per capita dos países do grupo 1. Esse é o tamanho, é quase 50 vezes em termos de diferença de renda per capita. Tá? Mesmo entre os países do grupo 1 e 2, tem uma diferença significativa, de 2 para 1. Né? A renda per capita dos países de renda média alta, né, é 50%, 46,1% da renda per capita do grupo dos países de renda alta. Os países do grupo 3, entre os quais se encontra o Brasil, né, têm uma renda per capita média de 18,5% da renda per capita dos países ricos. E os países do grupo 4, que são de renda média baixa, têm uma renda per capita média de 7% da renda per capita dos países ricos. Bom, quando a gente olha a taxa de participação, nós não vemos grandes diferenças na taxa de participação. De fato, os países de renda alta têm uma taxa de participação maior do que os demais países, mas são diferenças pequenas quando comparadas com o PIB per capita. Então, as diferenças na taxa de participação não explicam a magnitude das diferenças nos níveis de renda per capita. Então, a gente tem que olhar para o produto por trabalhador, a produtividade. Quando a gente olha para a produtividade, aí sim aparece a razão da diferença, ou seja, os países ricos são ricos porque os trabalhadores dos países ricos produzem muito mais do que os trabalhadores dos países pobres. Quer dizer, quando a gente compara a produtividade do trabalho, né, nos países de renda baixa, é apenas 2,7% da produtividade dos trabalhadores dos países de renda alta. Então, a questão é, o que explica essas diferenças de produtividade? Não. Então, nós vamos olhar para duas variáveis, que é o capital por trabalhador e o nível de educação. Quando a gente olha para o capital por trabalhador, a gente observa que há uma nítida correlação, quase de 100%, entre o PIB por trabalhador e o capital por trabalhador. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que o maior, o mais fundamental, o mais importante determinante da produtividade por trabalhador é o estoque de capital
físico por trabalhador. Né? Então, quando a gente compara, né, o PIB por trabalhador com capital por trabalhador, entre o grupo 5 e o grupo 1, enquanto que o grupo 5 tem uma produtividade por trabalhador que é 2,7% do grupo dos países de renda alta, o capital por trabalhador é muito próximo, é só 2,3% do estoque de capital por trabalhador dos países de renda alta. Quando a gente olha para a educação, existem diferenças significativas na educação, mas não na mesma magnitude. Enquanto a diferença do capital por trabalhador é da ordem de 50 vezes, quase, as diferenças na educação são da ordem de 2 a 3 vezes. Enquanto que o número médio de anos de estudo, né, da população com mais de 25 anos, nos países de renda baixa, de 4,4 anos, nos países de renda alta, de 11 anos. Então, quer dizer, o estoque de capital por trabalhador é um determinante muito mais importante dos diferenciais de produtividade por trabalhador do que o nível de educação. Bom, quando você olha, né, as diferenças, né, na terra agricultável por trabalhador, a diferença entre o grupo 1 e o grupo 5 é de 2 para 1. O grupo 5 tem 0,8 hectares por trabalhador e o grupo 5 tem 0,4. Ou seja, basicamente as diferenças de recursos naturais explicam muito pouco as diferenças de renda per capita e de produtividade de trabalho. Já o tamanho do mercado, não. Quer dizer, o tamanho das economias importa. Quer dizer, as economias do grupo 1 são economias muito grandes. Né? E quando você compara com as economias do grupo 5, que são países pobres, quer dizer, a diferença aí é da ordem de 50 para 1. Bom, e qual é a importância da indústria para explicar esses diferenciais de renda per capita? Quando a gente olha as diferenças observadas, né, na participação do emprego industrial no emprego total, né, a gente vê o seguinte, que a industrialização ela é muito importante para tirar um país da condição de país pobre, de renda baixa, para levá-lo até a condição de renda média alta. Então, quando você compara as diferenças entre o grupo 2, que é renda média alta, e o grupo 5, que é renda baixa, quer dizer, são diferenças da ordem de 25 para 5 de 5 vezes. Né? Ou seja, os países de renda média alta têm 5 vezes mais trabalhadores trabalhando na indústria com proporção da força de trabalho total do que os trabalhadores, do que nos países de renda baixa. Mas a indústria é importante, como já dizia o Caldor, para fazer a transição de uma economia dual, de uma economia que tem um setor moderno e um setor de subsistência, para uma economia madura, que é uma economia que tem apenas o setor moderno. Mas, uma vez que a economia alcançou o estágio de economia madura, a indústria perde relativamente importância no processo de desenvolvimento econômico. Bom, e a taxa de crescimento? Existe uma crença de senso comum que diz que os países pobres tenderiam a crescer mais do que os países ricos. Bom, isso é fake news. Tá? Quando a gente olha a amostra de países, nós vemos que os países ricos crescem. No período 1970 a 2010, a taxa média de crescimento foi de 2,4%, enquanto que dos países pobres foi de 0,3%. Os países ricos cresceram sistematicamente mais do que os países de renda média, que cresceram 1,5%, do que os países de renda média baixa e do que os países de renda baixa. Eles só teve uma ligeira convergência entre os países de renda média alta e os países de renda alta.
Então, é isso que nos diz a evidência empírica. Bom, então, o diferencial de renda per capita depende, né, do diferencial de produtividade. Então, o primeiro ponto é analisar como que os diferenciais de renda per capita, de produtividade, podem ser explicados por ganhos de eficiência, eficiência econômica. A gente vai usar 3 variáveis. A participação do emprego industrial no emprego total, que é uma proxy dos ganhos obtidos com a alocação de recursos na direção de setores com retornos crescentes. E aqui eu quero chamar a atenção que a indústria não é um setor de atividade como outro qualquer. Basta ler o primeiro capítulo da Riqueza das Nações de Adam Smith, quando ele analisa a divisão do trabalho, né? Ele analisa a divisão do trabalho na manufatura de alfinetes. Então, o locus dos retornos crescentes de escala é a indústria. E é isso que torna o processo de crescimento econômico autossustentável. No livro Davi Ricardo, nos Princípios de Economia Política e Tributação, de 1817, ele deriva a lei dos rendimentos decrescentes a partir da agricultura. Então, a indústria é o setor que exibe retornos crescentes de escala, a agricultura é o setor de retornos decrescentes. Bom, segunda variável, a abertura comercial, que é uma proxy dos ganhos de eficiência técnica e locativos oriundos da especialização no comércio internacional. E o terceiro é o tamanho do PIB para obter os ganhos de eficiência dados pela escala de produção. Bom, o que nos diz a evidência empírica? Observa-se uma forte correlação entre o PIB por trabalhador e a participação do emprego industrial para os países de renda média alta, renda média baixa e renda baixa, que é o que eu tinha dito para vocês. A chave para um país deixar de ser pobre é se industrializar. Quem não se industrializou ou parou no meio do caminho, como fomos nós, tá, não consegue chegar ao nível de renda média alta. Primeiro ponto. Segundo ponto, o tamanho da economia também é um determinante importante do PIB per capita, exceto para o grupo de países de renda média baixa. Por fim, ao contrário do que dizem os economistas liberais brasileiros, como Edmar Baixa, Samuel Pessoa, Etali, a abertura comercial medida pela razão entre a soma de exportações e importações e o PIB tem uma correlação fraca com a produtividade, ou seja, com o PIB por trabalhador. Bom, aqui a gente tem alguns slides, né? Quer dizer, o primeiro dessa amostra de países do Ross, entre o capital por trabalhador e o PIB por trabalhador, a gente vê que é quase, se você for traçar a linha de regressão, é uma linha reta com inclinação positiva próxima de 45 graus, ou seja, mostrando que na medida que aumenta o estoque de capital por trabalhador, aumenta a produtividade por trabalhador. Já quando você correlaciona o produto por trabalhador com o número médio de anos de escolaridade, a relação já não é tão clara, embora ainda seja positiva, né? Já a disponibilidade, né, de recursos naturais medido por hectares por trabalhador e o produto por trabalhador, desses dados aqui você não tira correlação nenhuma. A correlação aqui deve ser zero ou até negativa. Bom, então aqui a gente tem alguns fatos estilizados sobre o crescimento econômico, que são essa aqui é a matriz de correlação, em que você correlaciona uma variável com outra. Então, você correlaciona o PIB per capita com ele mesmo, que obviamente dá 1, com o capital por trabalhador, que dá 0,98, né? Com o nível de educação, que dá 0,76, com o número de hectares de terra agricultável por trabalhador, que dá coeficiente negativo de 0,10, embora coeficientes de correlação entre mais 0,3 e menos 0,3 são considerados correlação fraca. Tá? No fundo, o que a evidência empírica está dizendo é que não tem correlação estatisticamente significativa entre a abundância de recursos naturais e o produto por trabalhador. O grau de abertura da economia também tem uma correlação fraca
com o produto per capita só 0,23, está abaixo de 0,3, portanto, a correlação fraca. Já o tamanho do país tem uma correlação forte com a sua produtividade, ou seja, isso é um sinal da existência de economias de escala. E, por fim, a participação do emprego industrial no emprego total tem uma correlação de 0,73 com o produto por trabalhador, indicando a importância da indústria de transformação como fonte de crescimento da produtividade do trabalho. Bom, isso foi, então, a parte que a gente analisou os diferenciais nos níveis de renda per capita. Agora vamos analisar os diferenciais nas taxas de crescimento da renda per capita para o período 1970 a 2008. E vamos classificar os países em 5 grupos. Não são mais os 5 grupos anteriores, tá? Porque os 5 grupos anteriores foram grupos definidos em termos dos níveis de renda per capita. Agora nós vamos definir em termos das taxas de crescimento da renda per capita. Então nós temos aqui o grupo 1, países de crescimento acelerado, em que a renda per capita cresce mais do que 2,44% ao ano. Países de crescimento médio alto, em que a renda per capita cresce entre 2,44% ao ano e 1,4% ao ano. Países de crescimento médio, em que a renda per capita cresce entre 1,4% ao ano e 0,47% ao ano. Grupo 4, crescimento baixo ou nulo, em que a renda per capita cresce entre 0,47% ao ano e 0,07% ao ano. Pra vocês terem uma ideia de quão baixo é esse crescimento da renda per capita, se a renda per capita de um país crescer 0,07% ao ano, vai levar 100 anos para dobrar a sua renda per capita. Um século. Tá? E países de crescimento nulo, que são países com crescimento da renda per capita para esse período, 70 a 2008, inferior a 0,07% ao ano. Bom, o que nos diz a evidência empírica? Primeiro, que existe uma enorme dispersão entre as taxas de crescimento do PIB per capita e do PIB por trabalhador. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso é o seguinte: tem países que apresentam elevadas taxas de crescimento do PIB per capita e do PIB por trabalhador, e países que apresentam taxas muito baixas de crescimento do PIB per capita e do PIB por trabalhador. Bom, segunda fato estilizado: as taxas de crescimento do PIB per capita e do produto por trabalhador estão fortemente correlacionadas. Ou seja, o nível de vida dos países aumenta na medida que aumenta a produtividade. Terceiro fato estilizado: a acumulação de capital por trabalhador é a principal influência sistemática sobre a taxa de crescimento do PIB per capita e do PIB por trabalhador. Ou seja, em outras palavras, por que um país como a China está crescendo o nível de renda per capita sistematicamente a taxas muito elevadas durante 40 anos? Porque a China investe 40% do PIB. Portanto, a taxa de crescimento do estoque de capital por trabalhador na China é elevadíssima. E, por fim, os países com mais rápido crescimento na amostra também apresentaram um progresso extremamente rápido na educação, o que mostra que o investimento em capital físico e o investimento em capital humano são complementares. Não adianta você investir em educação se não tiver investimento em capital físico. O que você vai fazer? Você vai formar engenheiros que vão trabalhar como Uber. É isso que vai acontecer. Aliás, não preciso dizer que essa é a situação do Brasil hoje em dia. Ok, bom. E aí, a tabela 1.4, também tirada do livro do Ross, mostra a performance de crescimento dessa amostra de países, né, por período 1970 a 2008, né, nos grupos 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos o grupo 1, que é de alto crescimento, que tem uma taxa média de crescimento da renda per capita de 3,9%, né? O grupo 2, 2,1%, o grupo 3, 1,4%,
o grupo 4, 0,6% e o grupo 5, 0,3%. Já o produto por trabalhador, observem que os números são parecidos, embora não sejam idênticos. Produto por trabalhador nos países do grupo 1 cresce 3,4%, nos países do grupo 2, 1,7%, nos países do grupo 3, 0,9%, nos países do grupo 4, 0,2%, e nos países do grupo 5, ele decresce a taxa de 0,8% ao ano. Quando você olha o capital por trabalhador, é impressionante como os números são muito similares ao do crescimento, ao do PIB, ao do crescimento do PIB por trabalhador. Quer dizer, o estoque de capital por trabalhador nos países do grupo 1 cresce 3,8%, no grupo 2, 1,7%, no grupo 3, 1,6%, no grupo 4, 0,5% e no grupo 5, menos 1,8%. Como é que é possível ter essa coisa do estoque de capital por trabalhador diminuir? Muito simples. Basta a força de trabalho crescer mais do que o estoque de capital. Né? Bom, educação. A taxa de crescimento do número de anos de educação, de escolaridade, da força de trabalho com mais de 25 anos, cresce 2,8% ao ano nos países do grupo 1, 1,7% ao ano nos países do grupo 2, 2,8% ao ano nos países do grupo 3, 2,7% ao ano nos países do grupo 4 e 2,8% ao ano nos países do grupo 5. Então, eu quero chamar a atenção aqui, ó, como a educação é importante, mas não tropo, para explicar os diferenciais de crescimento da renda per capita. Se você olhar os países do grupo 1 e do grupo 5, eles têm o mesmo crescimento da educação. O que diferencia esses países? O crescimento do estoque de capital por trabalhador. Okay? Bom, o nível de educação em 1970, né, era de 3,6 anos. Nos países do grupo 1, 5,7 anos. Nos países do grupo 2, 3,7 anos. Nos países do grupo 3, 3 anos no grupo 4 e 2,4 anos nos países do grupo 5. Né? Bom, o nível de renda inicial em 1970 também importa. Então, o nível de renda inicial, aliás, o nível de renda não, o PIB por trabalhador era 109,3 no grupo 1, 203,7 no grupo 2. Né? Bom, crescimento da terra agricultável foi basicamente o mesmo entre os grupos de países, né? E a participação do emprego industrial no emprego total em 1970, a única coisa que chama atenção é que os países do grupo 2, que é de renda média alta, tinham uma participação do emprego industrial sistematicamente mais alta do que dos demais grupos de países. Bom, aqui é uma regressão, né, em que você faz a regressão, né, é um modelo econométrico, da taxa de crescimento da renda per capita contra a taxa de crescimento do estoque de capital por trabalhador, a taxa de progresso na educação, o nível inicial da educação, a taxa de industrialização e o nível industrial, o nível inicial da industrialização. Né? Então, o que a gente observa, né, são 3 especificações diferentes para o modelo. Né? No modelo 1, você inclui, né, a constante, a taxa de crescimento do estoque de capital por trabalhador, a taxa de progresso na educação, o nível inicial da educação e a taxa de industrialização. Bom, disparado, principal determinante da taxa de crescimento da produtividade do trabalho é a taxa de crescimento do capital por trabalhador. A taxa de progresso na educação tem um efeito positivo, mas muito menor, né? Quase 5 vezes menor do que o da taxa de crescimento do capital por trabalhador. O nível inicial da educação também tem um efeito importante, ou seja, aqueles países que tinham nível de educação maior em 1970 apresentaram uma taxa maior de crescimento no período de 1970 a 2008, né? E o nível
inicial de industrialização também teve um impacto, né, no sentido de que aqueles países que tinham uma maior percentagem, né, da força de trabalho empregada no setor industrial também apresentaram uma maior taxa de crescimento no período de 1970 a 2008. Bom, ok. Bom, isso nos leva, então, uma vez que a gente fez todo esse apanhado, né, do que nos diz a evidência empírica, né, entrar na questão dos determinantes profundos do crescimento. Na moderna teoria do crescimento, se distingue entre os determinantes próximos e os determinantes fundamentais ou últimos do desenvolvimento econômico. Quem fez essa distinção foi o historiador econômico Angus Maddison, no artigo publicado em 1988, chamado Ultimate and Proximate Growth Causality, a Critic to Mansur Olson on the Rise and Decline of Nations, que foi publicado no Scandinavian Economic History Review, número 2. Bom, o que ele está querendo dizer com isso? Dizer o seguinte, olha, tudo que a gente viu até agora foram os determinantes próximos, ou seja, você está dizendo o seguinte, que os países mais ricos são aqueles que têm maior produtividade, e você está explicando quais são os determinantes da produtividade. É o estoque de capital por trabalhador, é a educação, é o percentual da força de trabalho que está no emprego industrial, etc, etc, etc. Esses são os determinantes próximos. Os determinantes últimos são as causas das causas. Ou seja, por que esses países têm maior crescimento do estoque de capital por trabalhador, maior nível de educação, maior participação do emprego industrial no emprego total. Esses são os determinantes últimos ou fundamentais do crescimento. E aí a literatura de desenvolvimento econômico aponta 4 determinantes últimos, que é a geografia, instituições, distribuição de renda e regimes de política econômica. E aqui a gente tem, né, o quadrinho, né, do livro do Maddison, mostrando como é que se dá essa interação entre determinantes próximos e determinantes últimos. Bom, com respeito aos determinantes últimos do desenvolvimento econômico, né? Primeiro, o que nos diz a evidência empírica? Existe uma forte correlação positiva entre o nível de renda per capita e o índice de império da lei, que é a questão das instituições, né? Quer dizer, há um debate no Brasil e no mundo sobre o papel das instituições no desenvolvimento econômico. Então, de fato, os países mais ricos são aqueles que têm as instituições mais avançadas, né? Agora, isso é uma correlação, não significa causalidade, né? Segundo, existe uma correlação inversa entre o nível de renda per capita e o grau de autoritarismo do regime político. Ou seja, países autoritários tendem a ser países pobres ou mais pobres. Não existe hoje nenhum país de renda alta no mundo que não tenha um regime democrático. Enquanto que a imensa, esmagadora maioria dos regimes autoritários se encontram nos países de renda baixa e de renda média baixa. Quarto ponto, o terceiro ponto. Existe uma correlação positiva entre o nível de renda per capita e a distância do país com respeito ao Equador. Então, é a hipótese da geografia econômica, do David Landes, né? Que os países ricos tendem a se situar nas áreas temperadas do planeta Terra. De fato, se você olhar um mapa mundi, né, você vai ver que os países ricos, a gente pega a Europa Ocidental inteira, Estados Unidos, Canadá, Japão, estão todos no hemisfério norte e na parte temperada. Já no hemisfério sul, o que nós temos de países ricos é a Austrália e a Nova Zelândia, que também estão nas zonas temperadas, ou seja, distantes do Equador. Isso é um fato. Okay? Bom, quarto ponto é que existe uma forte correlação positiva entre o nível de renda per capita e a equidade da distribuição de renda. Ou seja, países mais ricos tendem a ter uma distribuição melhor da distribuição de renda. Uma distribuição de renda mais equitativa, né?
ou seja, existe alguma evidência empírica para a curva de Kuznets. Bom, o que nós definimos como império da lei para medir a qualidade das instituições? É um índice que capta a percepção da população sobre a confiança e a validade das regras sociais, né, particularmente da capacidade dos contratos serem cumpridos, direitos de propriedade, polícia, justiça, assim como a possibilidade de ocorrência de crimes e violência. E aí temos a tabela 1.6, que mostra, né, a correlação, né, do PIB per capita, que é a última linha, com uma série de variáveis que refletem os determinantes últimos do crescimento. A rule of law, a população que vive em países não democráticos, população em países tropicais, né, população em países que não têm acesso ao mar, né, proporção das exportações líquidas que são de bens primários e o índice de Gini de concentração de renda. Então, o que a gente observa? Que os países ricos, né, são países em que o índice do império da lei é muito alto, ou seja, são países com alto desenvolvimento institucional, são países fundamentalmente democráticos, só 1,1%, né, dos países ricos são países não democráticos. A população dos países ricos que vivem em áreas tropicais também é muito pequena, menos de 2% da população. Também a população dos países ricos que vivem em áreas que não têm acesso ao mar é muito pequena, 2,5%. E mais importante, a proporção das exportações líquidas de bens primários, né, é de 0,4%. E o índice de Gini é baixo, de 32%. Quando a gente compara com os países 2, 3, os grupos, né, de renda média alta, renda média baixa e renda baixa, a gente vê que esses países têm instituições piores, uma proporção maior da população vivendo em países não democráticos. No caso do grupo 3, 71% da população vive em áreas tropicais, né? Boa parte das suas exportações líquidas são de bens primários e a concentração de renda é maior nos países de renda média, tanto na comparação com os países de renda baixa, como na comparação com os países de renda alta. Bom, então, quando olhamos para as correlações dessas variáveis com as taxas de crescimento da renda per capita, as coisas mudam um pouco. A correlação positiva entre renda per capita e regime político desaparece ao olharmos para a taxa de crescimento da renda per capita. Pega, por exemplo, a China. A China é o país que provavelmente mais cresceu nos últimos 40 anos, mas é um país não democrático, mas não é um país de renda alta. E o coeficiente de Gini, de concentração de renda, está associado a taxas mais baixas de crescimento da renda per capita, ou seja, um maior nível de desigualdade na distribuição de renda está associado, que não quer dizer causalidade, com taxas mais baixas de crescimento da renda per capita. Bom, isso aqui são os dados para taxas de crescimento, né? Bom, eu vou terminar aqui minha apresentação, já falei demais, né? Bom, a evolução da distribuição mundial de renda, a dispersão das rendas per capita tem aumentado continuamente desde o surgimento da Revolução Industrial, é o que os historiadores econômicos chamam de grande divergência. Esse processo continuou nos últimos 150 anos. As economias mais ricas do mundo têm hoje um PIB per capita entre 6 a 9 vezes mais alto que os países de alta renda em 1870, sendo que a composição do grupo de países ricos é basicamente a mesma. O que alterou foi a entrada do Japão, da Coreia do Sul e da Espanha nos países de renda alta. E os países de renda baixa, atualmente, pouco aumentaram a sua renda per capita no período e permaneceram basicamente os mesmos que eram em 1870. Segundo o historiador Prichet, no livro de 1997, o PIB per capita relativo dos países mais ricos e dos mais pobres passou de 8,7 em 1870
para 51,6 em 1985. Os países de renda alta parecem ter um crescimento menor do que os países de renda média com alto crescimento. Ou seja, quando a gente compara os países do grupo 1 e 2, parece que existe aquilo que os economistas chamam de clube de convergência. Os países de renda média alta crescem mais do que os países de renda alta, de maneira que no longo prazo eles vão ter basicamente a mesma renda per capita. Mas não há tendência à convergência após 1870, mas, por outro lado, as tendências de divergência são fracas e inconsistentes. Isso nos leva à questão que eu acabei de mencionar, dos clubes de convergência. Entre os países que possuem uma renda per capita superior à média, parece haver convergência. Os países inicialmente mais pobres, como é o caso da Espanha, por exemplo, crescem mais do que os países inicialmente mais ricos, como é o caso da Inglaterra, por exemplo. Já entre os países de renda média ou abaixo da média, ocorre o contrário. Os que têm renda maior crescem mais, ou seja, entre os pobres existe tendência à divergência. Né? Bom, esse gráfico aqui mostra um pouco a dispersão das taxas de crescimento dos níveis de renda per capita e vamos, só para terminar, falar dos fenômenos de aceleração de crescimento, growth acceleration. Né? O Brasil vivenciou isso entre 1930 e 1980. O Brasil vivenciou um período de aceleração do crescimento. Né? A China vivenciou isso de 1980 a 2010. Né? Bom, os episódios de aceleração do crescimento ocorrem nos países de renda média. Isso gera divergência entre os países de renda média ou baixa e convergência entre os países de renda média, de renda alta e renda média. Bom, o fenômeno da aceleração do crescimento ocorrido em níveis de renda média tende a ser o resultado do processo de industrialização. Nas palavras do economista húngaro radicado na Inglaterra, Nicholas Calder, fast rates of economic growth are almost invariably associated with fast rate of growth of secondary sector, mainly manufacturing sector, and is an attribute of an intermediate stage of development. It is a characteristic of the transition from immaturity to maturity. Bom, por fim, a armadilha da renda média, que é o caso que nós, de Brasil, estamos atrapados, como seria em castelhano. O fato de que a maior incidência de taxas elevadas de crescimento ocorrerem no grupo de países de renda média não é o mesmo que dizer que todos os países de renda média terão crescimento rápido. Existem muitos obstáculos econômicos e institucionais que podem tirar as economias de crescimento acelerado da trajetória de transformação econômica que leva aos níveis de renda mais altos. Esse é o nosso caso Brasil. Né? Aqui nós temos um gráfico que mostra a taxa de crescimento real do PIB brasileiro na média móvel decenal, ou seja, de 10 anos, no período de 1930 a 2021. Esse gráfico eu gosto de dizer que é a ascensão e queda do Brasil. Né? Então, de 1930 até 1977, nós temos uma nítida aceleração do crescimento que coincide com o nosso processo de industrialização. A partir dos anos 80, nós temos uma desaceleração do crescimento muito forte, que é parcialmente revertida durante o governo Lula, no período de 2003, pega também um pouco a Dilma, até 2013, que a gente consegue, na média móvel decenal, chegar a um crescimento médio de 4% ao ano, mas de 2014 para frente foi desfiladeira abaixo, e nós estamos, né, aqui em 2021 com um crescimento médio de 10 anos de 0%. Ou seja, foi muito pior do que a década perdida. Bom, esse outro gráfico mostra a evolução do hiato de renda per capita do Brasil, Chile e Espanha com respeito aos Estados Unidos. Né? A gente vê o processo de convergência da Espanha, que está em cinza, que passa de 40% da renda per capita dos Estados Unidos em 1960 para
antes da crise financeira internacional, a quase 70% da renda per capita dos Estados Unidos. O Brasil, que tinha 20% da renda per capita dos Estados Unidos em 1960, chega a 30% da renda per capita dos Estados Unidos em 1980, e daí para frente a desfiladeira abaixo, até que em 2018 ele volta para o nível de 1960. Em laranja, o Chile, que é o grande fonte inspiradora do Paulo Guedes, que o Paulo Guedes dizia que era uma Suíça brasileira, etc, etc. A gente pode ver que durante a ditadura do general Augusto Pinochet, o Chile cresceu menos do que o Brasil, né? Inclusive, em 1980, a renda per capita brasileira era muito maior do que a do Chile, ou seja, o Chile só consegue nos ultrapassar em 1996, 6 anos depois, né, do fim do governo ditatorial do Augusto Pinochet. Bom, essa aqui é a participação da indústria de transformação no PIB a preços correntes de 2005 a 2021, que mostra nossa desindustrialização prematura. Quer dizer, em 2005 a gente tinha 17,5% do PIB, que era produzido na indústria. Em 2020, pouco mais de 11%. Bom, mas era isso que eu tinha para apresentar. Desculpem que eu passei um pouquinho do meu tempo, tá? Mas, enfim, estou à disposição aí para as perguntas e dúvidas. Muito bem, professor. É um conjunto imenso de informações e que também permitem várias reflexões, né? Eu até anotei aqui algumas ideias, mas depois também abrimos para as perguntas, né? A professora Maricela vai me assessorar aqui. Me chamou a atenção lá no início da sua fala, e me pareceu assim que daria para constatar que aqueles países com mais autonomia na condução das suas questões econômicas acabam tendo melhores resultados, né? Tanto em produtividade, que é resultado de um nível de educação mais alto, quanto, consequentemente, em maiores taxas de PIB. Né? E claro, porque esses países têm mais autonomia, digamos, eu estou falando aqui na diferença em relação à dependência, né? Os países eh, tais como o Brasil, que acaba se submetendo muito mais ao sistema internacional, né? E estimulando, por exemplo, o agronegócio. Acho que aqui ficou muito nítida na sua fala essa escolha equivocada, né? Não é que não sei se não posso chamar de escolha também, porque é uma talvez na divisão internacional do trabalho seja um papel que cabe, mas ao mesmo tempo opta-se por não desenvolver uma autonomia, né? Em que você consiga melhorar esses resultados. Por quê? Começando pela educação. Nós não temos no Brasil um sistema que invista na educação, desde a educação infantil com qualidade. Né? Se nós tivéssemos educação infantil de qualidade, educação fundamental de qualidade, educação média de qualidade, todos os nossos estudantes chegariam, né, ao ensino médio, ao ensino superior, perdão, com melhores condições. Claro que não basta só a escolaridade, como dizem os seus números, né? É preciso investimento. Onde estão os investimentos? Aí a outra questão nossa, né? Nós não estamos investindo e acho que a nossa industrialização é mais ou menos aquela frase diz que como é que é? É o retorno dos que não foram, né? Porque nós não chegamos a nos industrializar qualitativamente e atualmente estamos, né, retrocedendo cada vez mais. Mas a minha questão seria nesse sentido, se esses países que o senhor verificou são de fato aqueles que têm mais autonomia ou tomaram mais as rédeas autônomas para desenvolver as suas políticas, né, de desenvolvimento econômico, né? Aí falo das políticas macroeconômicas ou até na sua posição internacional, né? E veja só, achei muitíssimo interessante também, reforça o que a gente já vê em outras publicações,
o fato de que a abertura comercial ou a questão das exportações não trazem esse resultado que se propaga muitas vezes, né? Eh, não é isso que contribui para a renda, para o crescimento da renda, né? Tanto que o Brasil hoje está, na realidade, em que está exportando muito, né? Enriquecendo um pequeno percentual de exportadores. Mas começo por aí, professor, e depois abro aí para outras perguntas que houverem. Bom, quer dizer, eu acho que a gente tem que separar dois modelos de desenvolvimento, um que foi bem sucedido e outro que foi um fracasso retumbante. O modelo bem sucedido de desenvolvimento foi o modelo do Sudeste Asiático. E o modelo que foi um fracasso retumbante foi o da América Latina. Quer dizer, nos anos 50, a América Latina, os países da América Latina eram muito mais ricos que os países do Sudeste Asiático. Coreia do Sul era um bando de pobre. Né? China, nem pensar. A Índia era uma miséria inacreditável. Né? Bom, hoje a Coreia do Sul faz parte dos países de renda média alta ou renda alta. Depende de como você classifica. E o Brasil, que nos anos 50 tinha uma renda per capita 4 vezes maior do que a da Coreia do Sul, agora tem uma renda per capita 3 vezes menor do que a da Coreia do Sul. Bom, o que aconteceu? Em termos de determinantes profundos de crescimento. Quer dizer, eu falei que era geografia, instituições, a distribuição de renda e política econômica. Do meu ponto de vista, que é da Escola Novo Desenvolvimentista Brasileira, da qual faço parte, o determinante fundamental do crescimento econômico são os regimes de política econômica. Quer dizer, os países da América Latina adotaram nos anos 80 as políticas do Consenso de Washington, né, que preconizavam a abertura comercial por intermédio de redução unilateral das tarifas de importação, privatização, liberalização dos preços, liberalização financeira, etc, etc. Essas políticas foram um fracasso retumbante em termos de que não conseguiram entregar o crescimento que prometiam. Os países do Sudeste Asiático não fizeram nada disso. Quer dizer, a China até hoje tem uma conta de capitais fechada. Né? A abertura comercial dos países do Sudeste Asiático foi feita por intermédio da inserção das empresas desses países nos mercados mundiais de produtos manufaturados. Quanto que a nossa inserção, a nossa abertura comercial, na verdade, ela se deu por redução de tarifas de importação, o que teve um efeito nefasto sobre a nossa indústria de transformação, né? E aumento da participação de produtos primários na pauta de exportação. Quer dizer, o Brasil já foi um país, né, eu estava inclusive dando aula disso hoje na graduação em Economia, no curso de Economia do Brasil Contemporâneo, em que em 1983, mais de 50% dos produtos exportados brasileiros eram produtos manufaturados. Hoje em dia não chega a 30%. Então, o Brasil ele passou nos anos 80, 90 e 2000 por um processo de desindustrialização prematura. Por que prematura? Porque a indústria não absorveu toda a população que estava no setor de subsistência, ou seja, o Brasil nunca chegou a ser uma economia madura no sentido de Caldor, né? E por um processo de reprimarização da pauta de exportações. Então, assim, esse modelo, que é de exportação de produtos primários, é o modelo que o Prebes criticava nos anos 30. Esse modelo não vai nos levar a lugar nenhum. Vai ser crescimento baixo, com geração de empregos precários, com maior concentração de renda, com aumento de pobreza, que é o que a gente está verificando. Quer dizer, aqui tudo bem, no Centro-Oeste tem, sei lá, o Centro-Oeste deve ter 20 milhões de pessoas. Quando você viaja, né? A família da minha mulher é de Mineiros, no sudoeste de Goiás. Quando eu viajo com ela para a cidade da família dela, você passa pelas cidades na BR-060, tem lá os produtores agrícolas dizendo:
a gente apoia o governo, esse é o melhor governo da história, não sei o quê, tal. Quer dizer, em parte é ignorância, porque eles não sabem que os lucros que eles estão tendo agora é porque o cenário internacional está favorecendo preços muito elevados né, da soja, né, de minério de ferro e de boi. Mas o fato é que a riqueza dessa turma não, não se traduz em termos de aumento da renda da imensa maioria da população, porque não gera emprego. Esse pessoal pega esse lucro enorme da venda de soja no exterior e compra apartamentos de alto luxo em Goiânia, importa bens, compra carros de luxo importados, entendeu? E fica por isso mesmo. Isso não gera, não tem tração para gerar emprego e renda para o resto do país. Entendeu? Que é o mesmo modelo dos anos 30. A gente está voltando. Na verdade, eu digo isso, que o que nós estamos vivenciando no Brasil, em termos econômicos e políticos, é o retorno à República Velha, é o retorno ao status quo antes da Revolução de 1930. E assim, do ponto de vista político, eu digo que a questão não é que é PT ou contra PT, não é nada disso. É um projeto contra a herança de Getúlio Dornelles Vargas, que foi até hoje o BNDES, por exemplo, foi criado pelo Getúlio Vargas. A Petrobras foi criada pelo Getúlio Vargas. A Eletrobras foi criada pelo Getúlio Vargas. E o que esse pessoal quer destruir? Os três. Herança, consolidação das leis do trabalho, Getúlio Vargas. Então não é uma luta contra o PT, é uma luta contra Vargas, contra a herança que o maior presidente da história do Brasil nos deixou, e que perdurou, e que ainda persiste, e que eles querem enterrar, mas ainda não conseguem. Acho que esse é o ponto do nosso país hoje. Professor, então, Maricela, tens perguntas aí, né? Sim, boa noite, professor Oreiro. Eu vou colocar aqui as perguntas, mas já faço aqui um alerta que em breve o ônibus dos estudantes está saindo, então nós vamos ter que agilizar aqui esta resposta. Bom, primeiro o Daniel Peroso coloca aqui uma pesquisa muito interessante e gostaria de saber se o professor considera que os países desenvolvidos dependem da existência dos países pobres. Ou podemos acreditar em um mundo 100% desenvolvido no futuro? Essa é a primeira. Eu vou fazer a leitura das duas próximas para fazer um bloco só. Pode ser, professor? Sim, claro. Depois, João Victor pergunta: o que se pensar em termos de reformas econômicas para fomentar a indústria nacional e atrair investimento estrangeiro direto com vistas à elevação da produtividade do trabalho no Brasil? Há viabilidade no curto e médio prazo? E a última: diante das múltiplas realidades do conjunto dos países do globo, como olhar a perspectiva do desenvolvimento econômico a uma episteme que considere verdadeiramente as particularidades dos países subdesenvolvidos? Seriam essas três perguntas. Ok, obrigado. Vou tentar ser breve, porque eu também estou bastante cansado. Bom, assim, essa questão de qual é a dependência dos países ricos com respeito aos países pobres, é lógico que existe. Quer dizer, os países pobres são os fornecedores de matérias-primas baratas para os países ricos. Tá? Agora, a maior parte do comércio internacional é feito entre países ricos. Isso é importante a gente chamar atenção, tá? Então, é lógico que os países ricos se beneficiam do comércio desigual com os países pobres, mas nós temos que lembrar que a maior parte do comércio internacional é feito entre países ricos, tá? Então, é verdade, mas não troppo, né? Como diriam os italianos. Tá? Bom, quer dizer, o que fazer para reindustrializar o país? Quer dizer, eu acho que o Brasil precisa aproveitar a janela de oportunidade dada pela transição, pela necessária transição para uma economia de baixo carbono. Tá? Então, o Brasil precisa
fazer investimentos maciços na transição para uma economia de baixo carbono, que implica em aumentar investimento público, né, na substituição, na mudança da matriz energética, também em mobilidade urbana, em logística. Não dá para a gente mais ter um sistema de transporte de cargas que é fundamentalmente baseado em caminhão, né, tem que ser em trem, né, ou então, pelo menos, trem e cabotagem marítima. A gente não tem mais isso, a gente tinha isso no passado, não tem mais, tá? E quanto às particularidades, quer dizer, não existe um modelo geral de desenvolvimento. Eu acho que cada país tem que adotar, tem que ver as suas particularidades. Aí o meu colega e meu amigo José Antônio Campo, que agora é ministro da Fazenda da Colômbia, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho em termos de reforma tributária, né? Espero que seja aprovada, para conseguir retomar o desenvolvimento da Colômbia com maior equidade social. É isso. Muito bem, obrigada, professora Maricela. Professor Oreiro, com certeza é um tema que poderíamos aqui usar muito mais tempo, mas como o senhor disse, o senhor está cansado. Nós também estamos limitados pelo tempo aí de saída dos ônibus dos estudantes. Queremos lhe agradecer imensamente pela disponibilidade. Acho que ficam novas perguntas, né? Confirmam muitas das questões que nós já temos, mas certamente abrem-se novas indagações aí necessárias para as nossas pesquisas também. Fica o convite para futuramente o senhor conhecer o nosso campus, né? Oxalá que a gente venha a ter recursos, né, para permitir isso. Então, agradeço também aqui nesse momento a presença de todos, né, aos estudantes, aos professores, a todos que participaram, e quero a toda a atividade da semana acadêmica, que hoje é o último momento, mas eu quero passar para a comissão organizadora, que fez um trabalho magnífico e que vai, então, agora fazer a sua parte. Boa noite, pessoal. Então, em nome de toda a comissão organizadora, a gente gostaria de agradecer a professora Maricela, a professora Janete e ao nosso palestrante por estar aqui nos ajudando e proporcionando essa noite muito produtiva e que agregou muito conhecimento para todos nós. Então, nosso muito obrigada, a gente fica imensamente grata por vocês nos ajudarem. Nós te agradecemos. A gente tem uma pequena lembrança só para simbolizar, né? Obrigada, muito obrigada. Compartilho esse com o palestrante, com a professora Janete. Obrigada. A prof. Janete, como não pode estar presente hoje, semana que vem a gente já deixou um guardadinho para a prof. também. Claro. Também a gente gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores, né? Que graças a eles a gente conseguiu cobrir todos os nossos gastos dessa semana. Também a toda a comissão organizadora que se dispôs e correu atrás de tudo e organizou. Muito obrigado mesmo. Graças a vocês, todos vocês, isso tudo pôde acontecer. E a todos presentes também, muito obrigada pela participação. Com certeza, todos nós agregamos muito conhecimento nessa semana. E até a próxima semana. Professor Oreiro, então, lhe agradeço. Ficamos. Também, que fez presente. A gente gostaria de pedir desculpa de algumas falhas que aconteceu durante a semana, alguma coisa que talvez não tenha agradado vocês. E a gente faz um convite para o próximo ano, mais gente está vindo junto com nós para fazer a semana acadêmica. Obrigada, professora Janete, obrigada, Oreiro, obrigada, professora Maricela. Obrigada, professor. Tá? Boa noite.